Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse tempo de culto, de louvor e adoração. Último domingo do mês de março, também domingo de Ramos, onde relembramos, trazemos à memória a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E também o último domingo do mês de aniversário da nossa comunidade, da nossa igreja. Por isso temos muitos motivos de ações de graças. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ter uma palavra de oração, onde você estiver. Feche teus olhos, curve a vossa fronte. Oremos a Deus. Soberano Deus, amado, querido Pai, em nome de Jesus, nesse dia de hoje nós queremos te agradecer e engrandecer a Ti por mais esse tempo que o Senhor nos permite. Tempo de culto, tempo de louvor, tempo de adoração, tempo de comunhão, tempo de partilha, tempo de ações de graça, tempo de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Agora que seja o nosso primeiro ato, uma palavra de oração, invocação, a sua doce, santa e gloriosa presença no meio do teu povo, ó Pai. Faça presente e fala a cada coração, é que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, queridos irmãos e irmãs, último domingo do mês de março, domingo de Ramos, e também encerramos as nossas festividades de aniversário. 67 anos de ministério, vida e missão da nossa igreja metodista aqui em Jundiaí. Eu gostaria de acolhê-los com o texto do Evangelho de João, no seu capítulo 12, a partir do verso 12, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei vem aí montado no filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também do que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gostaria de acolhê-los, queridos irmãos e irmãs, a todos, com esse texto de João, que nos relembra ao coração desse domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu tenho certeza que, a pedido da nossa irmã Geni, que teve essa ideia e nos convidou a todos para que tivéssemos colocado ramos e palmas nas portas das nossas casas, anunciando assim a entrada triunfal de Jesus, não em Jerusalém, não apenas em Jerusalém, mas a entrada de Jesus em Jundiaí, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, na nossa cidade, no nosso bairro, onde nós vivemos. Que Jesus adentre triunfalmente na tua vida e no teu lar. Amém? O simbolismo. E vamos agora ter esse tempo de culto, de louvor e adoração, como eu disse, fechando as festividades de aniversário e também anunciando, a chegada de Jesus em Jerusalém e nos preparando também, que no próximo domingo é Páscoa, nos preparando para esse tempo da paixão, da morte, mas da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe e que todos nós possamos num só espírito, num só coração, vivemos junto esse tempo na presença de Deus. Deus continue a nos abençoar. Graça e paz, amados irmãos. Boa noite na paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 81 do nosso inário. Eu dou alguns minutinhos para que você possa pegar o seu inário, caso não esteja contigo, porque as palavras deste hino nunca foram tão atuais para a nossa vida. A poesia deste hino se encaixa com perfeição nos dias de luta, de batalha que nós vivemos, porque nós
estamos clamando, Senhor, segura a nossa mão. E no 81 do Inário, cante comigo, ó. Vamos louvar ao Senhor juntos? Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou a Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, é pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Cristo Jesus, conduze-me contigo, por onde eu goze seu eterno amor. Amém. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, o templo consagrado redunda em teu louvor, e que almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo da tua habitação. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, Senhor. Graças dou por esta igreja, pelo bem que divulgou. Graças pelo aniversário e por tudo que passou, pelas bênçãos alcançadas, pelo amor, pela oração, pelas vidas dedicadas. Graças dou pela união
Jesus, Senhor, me chego a ti, tua ira santa mereci, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, não me deixes perecer. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, sem demora, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tu, ó Cristo meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um e de cada uma. Eu estou muito alegre por poder ter esta oportunidade de estar trazendo aqui para os irmãos uma palavra simples, mas com certeza de todo o coração, e trazendo diante do Pai até a essa igreja maravilhosa e querida que é a Igreja Metodista em Jundiaí. Como nós amamos, né? E nesses tempos de aniversário, nesse tempo de festa, tempo que a irmã América está trazendo várias fotos, postando várias fotos. Que gostoso lembrar daqueles irmãos e lembrar daquele tempo, lembrar das épocas. Que bom que é, né? Eu me alegro muito em poder estar trazendo uma palavra nesse último domingo em que nós estamos comemorando o aniversário da nossa querida igreja. O texto que eu vou ler para os irmãos está em Mateus, no capítulo 28, do verso 1 até o verso 10. Eu vou ler então o texto para os irmãos. Mateus, capítulo 28, do verso 1 até o verso 10, ok? E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria,
correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Vamos fazer uma oração? Eu convido você a curvar agora a sua cabeça e levar o seu pensamento ao Senhor. Eu vou fazer uma breve oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor coloca em nossos lábios, que o Senhor coloca em nossas mãos, e o Senhor possa abençoar cada coração, e que realmente essa palavra seja de vida e seja eficaz em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e desde já agradecemos pela bênção que recebemos com esta palavra. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesses dias eu estava bastante preocupado em saber qual a palavra eu iria trazer para os irmãos, qual palavra eu iria compartilhar com os irmãos. E eu gostaria que fosse uma palavra realmente viva e que trouxesse algo de esperança para esses dias que nós estamos vivendo. Pois bem, e eu lendo a Bíblia, buscando, orando, buscando, pedindo ao Espírito Santo que me desse um texto, que me desse uma palavra. E de terça-feira para quarta, de ontem para hoje, não é? Eu me levantei de madrugada, eu não estava conseguindo dormir, me levantei de madrugada e eu peguei o celular. Quando eu peguei o celular, eu fui ver as mensagens, tinha uma mensagem antiga de segunda-feira que minha filha havia mandado para mim com uma mensagem de uma querida amiga que está morando na Inglaterra. E ela falava sobre esse texto. E nós conversamos com ela e eu disse para ela: eu vou usar o seu texto para falar com a igreja de Jundiaí, porque realmente Deus tem algo precioso, tem algo muito bom para falar com a sua igreja, com a Igreja Metodista em Jundiaí, com esse texto. O que nós precisamos pensar, queridos irmãos? Não estava sendo fácil, tanto para os discípulos como para aquelas mulheres, não estava sendo fácil conviver sem o Senhor Jesus Cristo. Por mais que eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, por mais que eles testemunharam muitos milagres, muitas bênçãos, muitas coisas que o Senhor realizou na terra, não estava sendo fácil para nenhum daqueles que estavam seguindo a Jesus. Que agora o Senhor Jesus era assunto aos céus que o Senhor Jesus estava morto, estava no sepulcro, sepultado, né? E sem esperança, eles estavam esperando alguma coisa, lembrando só naquilo que o Senhor Jesus estava dizendo para eles, que ele iria ressuscitar. Várias passagens nós lemos na Bíblia que Jesus vai dando a dica para eles de que ele ia ressuscitar, mas naquela hora, naquele momento, naqueles dias em que o Senhor Jesus estava sepultado, estava sendo difícil para os seus discípulos e para todos aqueles que o seguiam. De repente, um anjo desce do céu, como está escrito aqui no texto de Mateus capítulo 28, um anjo desce do céu, remove a pedra que está fechando o sepulcro, como se fosse num grande terremoto, e a pedra sai, e ele senta em cima da pedra e está ali esperando aquelas mulheres, e as mulheres se assustam com ele, mas ele fala, né, vocês estão procurando Jesus, e esse Jesus que vocês estão procurando, ele ressuscitou. Olha que grande alegria para elas, saber que realmente o Senhor Jesus cumpriu a palavra, que Deus cumpriu a palavra que o Senhor Jesus havia dito para aquelas pessoas que o acompanhavam, e agora ele estava ressuscitado. E diz no texto que ele conversou com elas, e a conversa dele, do anjo,
para as mulheres foi: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. Que boa notícia, que proclamação maravilhosa, não é verdade? Olha que bênção que nós temos. E quando elas estão indo, e vão indo para Galiléia, quando elas estão indo, no meio do caminho, elas encontram com o próprio Senhor Jesus. Elas caem prostradas diante do Senhor Jesus e abraçam os pés do Senhor Jesus e elas então começam a adorá-lo. E então ele diz assim para elas: eu vos saúdo. Uma tradução do grego para o português também, ele está dizendo salve. E interessante que essa nossa amiga da Inglaterra, ela disse que a tradução dessa saudação de Jesus com aquelas mulheres, traduzindo do grego para o inglês, tem a palavra alegre-se. Alegre-se. Então era para elas se alegrarem por aquele momento. E ele deixou a ordem para elas, para que elas fossem ao encontro dos discípulos e também falassem para eles que fossem para a Galiléia, porque ali na Galiléia eles teriam um encontro. Os discípulos viriam a Jesus ressuscitado, Jesus cumprindo a palavra que ele havia dado. Que maravilha! Quando não tinha esperança nenhuma mais, havia choro, havia tristeza e, de repente, grande alegria, porque o Senhor Jesus se mostrou a elas ressuscitado, vivo. Que maravilha, que bênção essa passagem. E é nessa passagem que eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos. Olha, eu tenho certeza absoluta que todos nós sabemos que a presença do Senhor Jesus traz temor. Então, não é medo. Medo é diferente de temor. Medo é algo sem compromisso, temor é algo com compromisso. É saber a grandeza do Senhor Jesus, é saber a grandeza da palavra de Deus, é saber a grandeza do propósito de Deus com o seu reino entre nós. Temor é fazer as coisas corretas não para agradar alguém, mas para reverenciar o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Que coisa maravilhosa quando nós podemos chegar diante do Senhor Jesus com todo temor e tremor e adorar ao Senhor. Que bênção, que maravilha que é. Tem mais uma posição. Então, a primeira coisa é temor, mas tem mais uma palavra que nós podemos tirar daqui. Quem estava morto, agora estava vivo. Então, agora vem a alegria. Alegre-se. Alegre-se. O cristão é aquela pessoa alegre. Alegre por quê? Porque passa por situações e é testada a sua fé, pode ser isso realmente, mas principalmente se alegra, porque o Senhor Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está junto ao Pai, na destra do Pai, e está recebendo todas as nossas orações, os nossos rogos, está nos abençoando, está estendendo as suas mãos sobre as nossas vidas. Ah, que coisa maravilhosa, quando o crente salvo no Senhor Jesus pode confiar nessa palavra santa e poderosa que é a palavra de Cristo Jesus. A palavra de Cristo Jesus que traz esperança aos nossos corações. Então nós vamos ao Senhor Jesus com temor, mas também com muita alegria, uma posição de alegria em nossas vidas, em nosso coração. Olhar para trás. Eu me lembro que a primeira pregação que o pastor Marcos, nosso querido pastor Marcos, fez, já que ele chegou em Jundiaí, a primeira pregação que ele fez e foi presencial, ele estava dizendo dos discípulos que Jesus encontrou, dos 2 discípulos que Jesus encontrou durante o caminho, e eles estavam tristes, estavam amargurados, porque a sexta-feira tinha passado e na sexta-feira o Senhor Jesus tinha
na sexta-feira ele morreu, foi sepultado, e eles estavam chorando esse momento. E de repente Jesus se mostra, se revela a eles. Então, uma palavra que o pastor Marcos falou assim, eles estavam presos na sexta-feira santa, na sexta-feira, e a sexta-feira já passou. Agora nós estamos no domingo da ressurreição, nós estamos no dia da alegria e da volta do Senhor Jesus. E é por isso que nós devemos ir até Ele com toda a alegria, devemos ir a Ele com toda a satisfação de pensar que o noivo está prestes a se encontrar com a noiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero meditar em mais uma palavra. Então nós falamos sobre temor, falamos sobre alegria, e uma das coisas que as mulheres fizeram quando elas viram a Jesus no caminho, elas encontraram com o Senhor Jesus, o que elas fizeram foram se prostrar e abraçar os pés do Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. É esse sentido de nos prostrar diante da majestade e do senhorio de Cristo Jesus, colocar a nossa cerviz diante de Cristo Jesus, dobrar a nossa cerviz, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador das nossas vidas. Então a prostração, a adoração. Sabe, eu acho incrível, maravilhoso que nós estamos passando em nossa igreja. Como o relógio de oração faz sentido para todos nós. Como o relógio de oração, os irmãos unidos, os irmãos juntos, os irmãos em uma só voz, como diz a nossa irmã América, em uma só voz, pedindo e rogando a Deus que traga cura, que traga a bênção, que traga o alimento, que traga o dinheiro, que traga a saúde. Que maravilhoso! E o Senhor Jesus respondendo. Nesse momento eu vejo a igreja metodista em Jundiaí está se prostrando diante do Senhor Jesus, diante do seu Senhor, diante de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, é muito bom. Nesses dias que passou, há 2 semanas atrás, eu estava numa situação bem ruim, estava doente, e a primeira coisa que me veio à mente, a primeira coisa que me veio ao coração foi: eu vou pedir oração à minha igreja, à igreja que eu pertenço. E eu pedi oração, e de repente foi vindo uma calma, foi vindo uma alegria no meu coração, uma calma, e eu pude estar curado. Em nome do Senhor Jesus, a igreja orou e eu fui curado. E nós vemos nesses dias a irmã Adriana ruim que está. Se ela tivesse sido hospitalizada, eu não sei se eu vou falar alguma coisa ruim aqui, mas se ela tivesse sido hospitalizada, com certeza ela ia ser entubada. A saturação dela tinha baixado demais, ela estava ruim, e a igreja clamando, pedindo, chorando, prostrada. A igreja prostrada diante do Senhor Jesus trouxe a saúde da irmã Adriana. Que coisa, que bênção maravilhosa, que bênção gloriosa essa. E a última, se nós temos tudo isso, se nós vamos ao Senhor Jesus com temor, se nós temos a alegria de servir ao Senhor Jesus e encontrarmos com o Senhor Jesus, a alegria de ter uma nova Galileia, nós vamos para a Galileia e encontrar o Senhor Jesus. E o que significa? Qual é o símbolo dessa Galileia para nós hoje? É quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e juntos, unidos, nós vamos cantar o hino da vitória. Que bênção maravilhosa! E a última palavra que eu quero falar é proclamação. Proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Se Ele nos dá a oportunidade de, temendo, chegarmos até Ele, com alegria, vivenciarmos a vida dEle em nossas vidas, prostrados, adorarmos ao Senhor, agora nós vamos ter poder e autoridade para proclamar o Evangelho, para proclamar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Qual a maneira
que nós, como seres humanos, qual a maneira que nós podemos, o que nós podemos fazer para termos uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja eficaz, uma igreja que vibra, que ora, que canta, uma igreja que luta, que vence. O que nós podemos fazer? Nós podemos testemunhar e dizer para todas as pessoas aquilo que Cristo é para nós, aquilo que Deus é para nós, aquilo que a igreja é para nós, aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Então, querido irmão, queridos que nos ouvem e que têm participado conosco desses cultos maravilhosos, que são santos cultos, que coisa abençoada, que coisa maravilhosa é viver em comunhão com Cristo Jesus. Então vamos lá, com todo temor, vamos nos achegar ao Senhor Jesus, com toda alegria, vamos louvá-lo, vamos glorificá-lo, com uma prostração, vamos adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus maravilhoso. E por causa de todas as bênçãos que Ele tem para nós, vamos proclamar o seu Evangelho. Proclamemos o Evangelho do Senhor Jesus. Teremos vitória. Lá na Galileia, Ele está nos esperando e nós vamos vê-lo, nós vamos avistá-lo. O Senhor Jesus, em breve, buscará a sua igreja, e a igreja do Senhor Jesus, unida, reunida, a igreja juntas, irmãos e irmãs, filhos e filhas, servos e servas do Senhor Jesus, estaremos com Ele na glória. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus, um forte abraço, um abraço muito forte. Deus que abençoe. Maravilhosa graça
irmãos e irmãs. Espero que o culto tenha sido edificante, um tempo de refrigério, um tempo de graça sobre a tua vida. Estamos aí encerrando esse tempo de culto, louvor e adoração. Agradecemos ao nosso evangelista Mauro, que trouxe a palavra, todos aqueles que participaram do culto com seus louvores, a congregação Santa Gertrudes. Muito obrigado a Meire e sua irmã, que também participaram conosco nesse último dia festivo. Que Deus abençoe a nossa congregação, bem como também a nossa missão em Itatiba. Que a boa mão do Senhor continue sobre nós. Oremos agora, encerrando o nosso culto, lembrando que após a bênção, temos o pós-lúdio e no final temos aí algumas fotos, relembrando o início do trabalho, as fotos já no início dos nossos trabalhos, das nossas atividades da Igreja Metodista aqui em Jundiaí. Então vamos ver se você tem boa memória, se você recorda de alguém. Fique atento com as fotos no final do nosso culto. Agora vamos orar, lembrando que a nossa irmã América sempre coloca no nosso WhatsApp o lembrete daquelas famílias e pessoas que nós estamos orando. Lembrando que carece muito, muito das nossas orações e do nosso cuidado. Desejando a todos uma semana rica, abençoada, desejando a todos que Deus possa nos conceder tempos favoráveis e no próximo domingo, se assim Deus nos permitir, já estaremos voltando com a nossa escola dominical em tempo real, né? Então, os amados irmãos orem no tocante a isso também, para que a gente possa já voltar, começar as nossas atividades. Faz uma falta muito grande. Nosso irmão Júlio falou para mim, eu estava com a saudade tremenda dos queridos irmãos e da comunidade. É fato, é verdade, né? Se eu que estou com os amados irmãos há pouco tempo, um ano, né, já sinto saudade, estou no processo ainda de conhecimento da comunidade, imagine nosso irmão Júlio, que os conhece, tem por longa data e tem grande apreço e um carinho por todos os queridos irmãos, como os irmãos, cada um por si, né? Cada um tem um cuidado com o seu próximo. Mas Deus nos permita que assim possamos estar juntos logo, logo. Antes, quero convidar você a orarmos e agradecermos a Deus. Feche seus olhos onde você estiver, curve a vossa fronte, oremos a Deus. Soberano Deus, querido amado Pai, eu quero humildemente agradecer a Ti, ó Pai querido, nesse tempo que o Senhor nos concedeu de culto, de louvor e adoração. Quero agradecer a Ti, ó Pai, porque Tu te revelaste ao coração da Tua igreja. Quero agradecer a Ti, ó Pai, por mais um ano que o Senhor nos concedeu, 67 anos de vida, de ministério, missão, da Tua igreja aqui em Jundiaí, Pai. Igreja essa que o Senhor estabeleceu, sonhou, firmou e até hoje Tu sustenta com a Sua potente e poderosa mão, Pai. Quero agradecer por cada irmão, cada membro, cada querido que direta ou indiretamente trabalhou, deu de si, ó Pai, nesta obra maravilhosa, Pai, que há anos e anos vem anunciando a boa nova do Evangelho. Dá-nos da Tua graça para que possamos permanecer fiéis a esta palavra, a esse ministério, ó Pai, que um dia o Senhor nos confiou. Dá-nos graça para que verdadeiramente, ó Pai, possamos com altivez e com alegria levar o Teu reino àqueles necessitados, ó Pai. E agora, humildemente, eu peço para aqueles que estão enfermos, acamados, para aqueles que estão passando por algum momento de saúde, quer da alma, quer do corpo, ó Pai querido. Eu peço que Tu possa estender a Tua mão de graça sobre a vida deles e os abençoá-los, que Tu possas curá-los de todo mal, ó Pai. Para aqueles que estão em luto devido à perda de pessoas amadas e queridas por essa doença, ó Pai querido, por essa pandemia, conforta-os segundo a Tua graça, Pai. Mas bem sabemos, ó Pai, que Teu é o poder, Tua é a honra e Tua é a glória para todos sempre, ó Pai. E a Tua vontade permanece, ó Pai. E sujeito a ela, ó Pai querido, talvez de a primeiro momento não conhecemos ou não sabemos, ó Pai, o que Tu queres. Mas com certeza, Pai, no devido momento Tu há de revelar a Tua vontade e o Teu desejo ao coração da Tua igreja e daqueles que neste momento, ó Pai, passam por situações tão difíceis e perguntam por quê. Que a resposta do Senhor vem através de graça, cuidado, refrigério e carinho sobre aqueles, ó Pai querido. Oramos, ó Pai, por aqueles também que estão sem poder trabalhar, sem poder ganhar o seu pão. Eu peço humildemente, ó Pai, que Tu possas dar a eles, ó Pai, da Tua graça e refrigério e que no tempo mais rápido, mais propício possível, ó Pai querido, que eles possam estar voltando com as suas atividades e aí trazendo o pão para dentro de casa e alimentando os seus, ó Pai querido. Por todos aqueles que sofrem, é a nossa oração, ó Pai querido. Por todos aqueles que choram,
é a nossa oração, Pai amado. Vem, aviva a tua obra, Pai querido, e revela cada vez mais o teu querer. É no nome de teu Filho Jesus Cristo que eu oro e agradeço a ti. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando, queridos irmãos e irmãs, e recebamos a bênção. E logo após a bênção temos nosso pós-lúdio e o encerramento com algumas fotos, como eu disse, bem antigas, lá do início das nossas atividades aqui em Jundiaí. Então fique atento, vê se você tem boa memória ou se você não viveu esse tempo, que você possa então agora apreciar essas fotos e trazer um pouco à memória o trabalho, o esforço de queridos irmãos para que a Igreja Metodista aqui em Jundiaí se firmasse e fosse um espaço de bênção, um espaço de refrigério, um espaço de anúncio da palavra. Amém? Recebamos a bênção? Que a bênção de Deus o Pai, que a bênção de Deus o Filho, que a bênção de Deus o Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o teu povo, ó Deus, espalhado sobre a face da terra. Mas humildemente eu te peço, ó Pai, desça sobre a tua igreja reunida aqui e sobre ela realize a tua vontade e o teu querer. Que assim seja hoje, que assim seja para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe e nos conceda uma excelente, abençoada e rica semana.
te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Te agradeço, meu ser. te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço,
vais fazer.